No Salmo 102, há muito tempo, lendo um desses livrinhos de meditações diárias, com mensagenzinhas curtinhas, me chamou muito a atenção o fato de repente, um homem que está acostumado com o deserto, falar numa ave que tem tudo que ver com o mar, com lagos, com peixes, não é? Eu disse, vamos ver o que significa isso, não é? Porque a gente lê muito superficialmente a palavra de Deus, e é por isso que a gente não entende tantas coisas, porque se a gente se detivesse no assunto, logo a gente vai ter um aproveitamento muito grande, com certeza absoluta, alguma lição de valor para a nossa vida. Então eu quero ler alguns versículos do capítulo 102 do livro de Salmos. Começa dizendo assim, lá em cima, no sobrescrito, como a gente costuma dizer, né? Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. É a oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Então começa, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão, ou seja, não tenho fome. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Aí é que entra o que eu falei para vocês, sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva eu vou me secando. Amém? Amém, gente? Então vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Como nós lemos aqui, é uma oração de quem realmente está desesperado, desfalecido, aflito, vivendo momentos difíceis. Tem coisas que a gente tem que entender quando ele fala aqui, não é? Velo e sou como o pardal solitário, ou seja, eu não durmo, eu estou com os olhos estalados, não é? E o sobrescrito, como eu disse, desse Salmo 102, identifica o Salmo como a oração do aflito, que se vê, inclusive, como lemos ali, desfalecido, desanimado, abatido, e derramando toda a sua queixa, né, perante a face do Senhor, e inclusive se sentindo, de uma certa maneira, injustiçado, porque ele acha que isso tudo vem de Deus, né? E a bem da verdade, se você procurar nos 150 salmos, os sobrescritos, não é? Que explica mais ou menos o estado de espírito do salmista, ou a situação em que foi escrito o salmo, nenhum outro salmo tem um título assim tão pesado, tão amargurado, tão sofrido, vamos assim dizer, né? E você sabe que o choro é autêntico quando vê a palavra desanimado, desalentado, né? No caso aqui, desfalecido, e ainda seguindo a outra que apoia a aflição, né? Apoia esse desfalecimento falando aflição. A fraqueza e não a força é que descreve a pessoa que está enfrentando lutas,
que está sendo, vamos assim dizer, açoitada pela adversidade, pelas lutas, pelas tribulações, né? E em tal momento, a gente não pode também ser, eu não vou dizer hipócrita, como eu ia dizer, mas eu já disse, né? A gente não pode ser assim também, dar uma de super-herói. Está doendo e você fica dizendo outras coisas porque não quer desagradar a Deus, porque não quer ofender a Deus. Está doendo. Então é o que o salmista ensina. Começa a oração já dizendo que está doendo. Onde dói? Por que dói? Não adianta começar quando você está se desfalecendo, aflito, chorando, magoado, com dores, traído, sofrendo a dor da ingratidão, você querer dizer uma coisa que não está no teu coração, louvar, adorar no momento. Esse não é o momento, esse é o momento de dizer onde está doendo, de dizer que está doendo. E o salmista quer dizer justamente isso, que você pode fazer isso, que você deve fazer isso. E é isso que Deus está esperando de você. Está doendo, Deus, né? Se houvesse um grito por ajuda, por exemplo, é muito mais apropriado. É o que ele diz aqui: Senhor, olha, ele já começa o salmo dizendo, ele começa a oração: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Se houvesse respostas imediatas para o seu desesperado problema, dilema, né, não estaria perturbado da maneira como ele inicia a sua oração. Então ele foi autêntico. E se tem uma coisa que Deus espera de mim, de que Deus espere de você em oração, é autenticidade, clareza, oração objetiva. Não é jogar palavras para cima e não é só chorar, é falar, é abrir o coração. É o que Deus está esperando de você, não é? Clama a mim e é aquilo que eu digo, é ação e reação. Clama a mim, eu te respondo, Rogério. Vocês sabem, né? Se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui com vocês hoje. Há muito tempo eu já tinha virado paçoca, né? Mas na hora mais decisiva da minha vida, eu clamei. E o que aconteceu? Ele me respondeu. Porque foi a oração, acho que mais sincera e mais do espírito mesmo, e não da cabeça, que eu já fiz na minha vida. Quando eu pedi socorro, ele foi lá, mandou gente me tirar, senão eu estava morto, estava afogado, né? Você espera que Deus não tenha dado as costas para você e que Ele te responda rapidamente. É o que Ele diz aqui, né? Não escondas de mim o teu rosto, não vire o rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, me ouve depressa. Então, gente, é um grito por socorro que nós precisamos fazer, bradar diante de Deus quando a coisa está difícil, porque aí aquilo que o psicólogo, que o psiquiatra, aquilo que o médico, aquilo que o cirurgião não pode, aquilo que amigos, pastores, gente da família, o marido, a esposa, os pais não podem, Deus sempre poderá. Quando Ele realmente sentir que a oração não vem da boca, vem do coração. A boca está falando aquilo que verdadeiramente o coração está cheio. Quando Deus perceber essa sinceridade, essa aflição, Ele estende a mão imediatamente, como diz aqui, e responde realmente rapidamente. Quando você se machuca gravemente, o tempo parece que demora a fechar aquela ferida, não é? Os gregos tinham duas palavras para tempo: uma é cronos, que é o nosso tempo cronológico, né? Por isso o cronômetro, né? E o kairos, que é o tempo de Deus. O tempo cronos é o tic-tac do relógio que a gente está deixando de usar, né? O celular veio para acabar com o relógio também, né? Eu mesmo
desistir de relógio, não é? Mas o tempo cronos é esse tic-tac do relógio, o relógio nosso. A progressão é cronológica, a longa espera por algo ou abençoador, ou maravilhoso, ou terrível. Mas o tempo Kairos, que nós provocamos também, através da oração, através do clamor, é uma estação, como outono e inverno, né? Pode ser tão agradável que você perde completamente de vista o tempo cronológico, o nosso tempo, né? Quando você tem uma dor emocional, não há nenhum Kairos, porque você está sofrendo, porque você está se sentindo muitas vezes até abandonado por Deus. A sua vida fica tão sobrecarregada que cada segundo parece como se fosse uma hora, cada minuto um dia, cada dia um mês e cada mês um ano. É complicado quando a gente está nesse espírito do salmista aqui, que as coisas parecem que não terminam, já quase 2 anos de pandemia, parece que esse negócio não acaba nunca. Mas o pior é quando nós temos a nossa própria pandemia, no coração, na alma, no espírito, no casamento, na família, nas nossas coisas, né? Parece que cada mês parece que é um ano, né? E essa é a razão pela qual o salmista pede a Deus que faça alguma coisa muito rápido. O tempo cronos é um fardo terrível, monótono, sofrido, não é? Mas o tempo de Deus é o melhor tempo que tem para a nossa vida, porque num instante, porque para nosso Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um estalar de dedos, isso é uma figura, né? Um estalar de dedos deles inicia um novo tempo na nossa vida. Um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de prosperidade, um tempo de sossego, aquele tempo que a gente costuma sonhar, não é? Então o salmista, como todo salmo, né, mesmo não sendo de Davi, esse embora não esteja escrito, mas está entre 2 salmos de Davi, portanto esse também é dele. É outra coisa que se pode aprender. Quando o salmo seguinte não tem autor, o autor é o mesmo do salmo anterior. E aqui é bonito de ver, porque esse tempo, esse cronos aqui do Davi, o salmo todo é assim meio choroso, meio de lágrimas, meio de sofrimento, mas ele é seguido pelo Kairos de Deus, que é o Salmo 103. O Salmo 103 é totalmente diferente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, e por aí vai. Então o tempo de Deus na nossa vida, evidentemente, é sempre muito melhor. Mas eu comecei falando, enfatizando o pelicano, né? E eu disse assim, mas por que pelicano nesse negócio? Isso aqui está mais fora de lugar do que cebola em salada de fruta, né? Está totalmente fora de lugar, né? Aí eu comecei a pensar em outra coisa também, porque é o contraste que Davi quis fazer a respeito da situação e da situação dele, dentro dessa outra situação. E ele, para enfatizar isso, então ele diz, e o que me deixa encantado é uma coisa: Davi nunca viu um pelicano. Talvez alguém levou para ele um desenho, não sei o quê, porque pelicano, como eu disse, não é uma ave do deserto, muito pelo contrário, ela se alimenta de peixe. No deserto só tem calango, não é? Então eu fico encantado com isso, o próprio conhecimento que o Davi tinha, não é? Para ir buscar uma figura como a do pelicano. Sou semelhante ao pelicano no deserto.
que tem que ver um pelicano no deserto? Ou seja, está fora de lugar. Está fora de lugar. Não nasci para isso. Não nasci para sofrer. Só faltou ele botar no final ali, aiôiô, né? Isso é coisa de antigos, não é para vocês, nessas gerações mais modernas aqui, não é? Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Quem sabe aí o que é um mocho? Levanta a mãozinha. Ô, gente, é uma coruja. Um mocho é uma coruja, né? Sou como uma coruja solitária no escuro, né? Sou, e ele ainda diz vigio, ou seja, eu não durmo. Sou como pardal solitário no deserto. Estou sozinho. Então, nessa frase aqui, ele sintetiza todo o seu estado de alma, todo o seu estado de espírito, não é? E esse salmo, é bom que você saiba historicamente, traduz duas situações de declínio. A de Davi, que se sentia doente, e a de Jerusalém, abatida depois por estrangeiros, com muros derrubados, israelitas levados cativos, né? E dentro desse cenário, o salmista traça, vamos assim dizer, no decorrer da sua música, dos seus versos, da sua poesia, um paralelo entre ele e Jerusalém. Apesar de triste, ele sente esperança, porque ele sabia, através de profecias, através do conhecimento bíblico que ele tinha também, né, que Jerusalém seria reedificada e exaltada, apesar de ser colocada no chão. E ele teria sua descendência firme diante do Senhor, porque foram promessas que Deus fez a ele. E aí nesse salmo, Davi se compara a esses três pássaros, né? Um pelicano, uma coruja e um pardal. Então vamos lá. Quais seriam as comparações pertinentes a essas três aves que, de uma forma que eu acho tão surpreendente quanto inteligente, essas colocações de Davi aqui? O pelicano vive em grupo, não vive solitário. Começa por aí. Muitas vezes eles são muito numerosos. Eu vejo nessas coisas que eu gosto de ver, esses documentários de animais, de um modo geral, não é? Eles vivem em número grande, às margens dos rios, lagos, águas paradas, e até mesmo ao longo das praias. Praias, eu digo, do mar. Porque eles se alimentam principalmente de peixe, é o seu alimento natural. Eles enchem aquele papo enorme dele, quando eles vão, aquilo é como uma pá, né? Que vem ali uma quantidade bastante grande de peixes, né? E não tem nada a ver não tem nada que ver com os desertos, né, do Saara, os desertos de Israel, nada. Tem tudo que ver com um lado da Europa, para os lados da Índia, ou na África, ou lagos famosos no mundo, mas não tem nada que ver com o deserto. Então a colocação de Davi é o que nós sentimos na nossa vida muitas vezes. Tem filhos de Deus aqui? É quando nós passamos por certas tribulações que nós sabemos, não é para nós, isso está fora de lugar. Sou servo de Deus, sou dizimista, por que estou desempregado? Vem a pergunta, né? Sou dizimista, por que eu estou passando por esse momento tão difícil na minha despensa? Você sabe que tem alguma coisa fora de lugar ali, não é? Então, essa ave jamais, por livre vontade, escolheria o deserto, a não ser que um fenômeno da natureza o levasse para lá, né? A não ser, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Então essas coisas acontecem conosco também, mas o que é isso? Não tem fenômeno da natureza nenhum. Por que eu estou passando por isso? É Deus que está causando isso?
É o inimigo que está tocando na minha vida, como um dia tocou em Jó? Ou essas coisas estão acontecendo porque eu abri porta, janela, tudo, escancarei para o maligno entrar na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios, deixando de ser fiel. Então vem aí, né, as muitas perguntas, né? E toda essa situação descreve o momento pelo qual Davi estava passando. Deixaram-no os amigos, deixaram-no os inimigos. Os inimigos ainda, além de o desprezarem, o afrontavam. Pelo que a gente lê, do verso 3 ao verso 11 inteiro, ele sofria febre, dores, fome, aqui, solidão e, evidentemente, as tristezas. Comparando com o Pelicano, aos poucos, as zonas marítimas, onde ele podia comer seu peixe, foram secando, né? E então, o alegre, ele é barulhento, o alegre Pelicano se viu no deserto, de repente, da noite para o dia, um lugar que não era o seu habitat natural. E isso estava acontecendo com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, e você é uma mulher, você é um homem segundo o coração de Deus. Deus não chamou você à toa. Você até pode estar meio à toa, mas Deus não chamou você à toa. Deus tem um propósito com a sua vida e para com a sua vida, né? Então, no caso aqui, o Davi, na sua juventude, foi um rapaz muito sensato, mas por outro lado, muito corajoso, foi saudável, foi um cara guerreiro, cheio de amigos, cercado de gente, vencedor perante os inimigos, tanto que as mulheres em Jerusalém suscitaram um ciúme doentio no coração de Saul, porque elas cantavam que o Saul matou 1000, mas o Davi matou 10.000, era muito mais guerreiro, né? E ele sempre foi cheio de gente em volta, fosse na sua mocidade, na velhice, e agora ele se sente exatamente o contrário. Não se sente mais o mesmo homem tão, né, cheio de vida, de saúde, de vontade, e agora ele está se sentindo solitário. Ele está caminhando para o fim. Então, além de se comparar a um pelicano nessa situação, ele ainda diz assim: eu sou como uma coruja nas solidões. Ou seja, um mocho ou uma coruja é uma ave noturna e é uma ave solitária, como ele estava se sentindo, né? O Davi coruja aqui se conforma com as situações advindas da velhice, reconhecendo-as, como eu estou reconhecendo no meu corpo, né? Minha cabeça é de 23, mas o corpo é de 73, não tem jeito. Não tem jeito de impedir certas coisas de dores e assim por diante de acontecer na minha vida, são inevitáveis, né? E ele não se queixa com Deus, ele admite a sua fragilidade, ser mocho das solidões. Isso não era para ele espantoso, mas era uma coisa que ele aceitava como natural e que nós vamos ter que aceitar como natural, né? Com o tempo, as coisas vão mudando muito no nosso organismo, na nossa mente, na nossa disposição, na nossa atenção, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando dirige, porque você fica meio desatencioso, meio relaxadão e tudo mais. Se der bobeira, vai acabar acontecendo coisas ruins, né? E ele também dizia então: vigio, não durmo, sou como um pardal solitário no telhado. E pardais são uma avezinha muito, muito comum por toda a América, né? Fazem seus ninhos em árvores, em telhados, embora eu não sei se você é observador, né? Mas a gente está vendo muito pouco pardal, muito pouco, né? Tico-tico, então, quase acabou. Daí a minha bronca com o chupim, né? Porque os tico-tico estão sendo destroçados pelos chupins, que vão lá, faz seu ninho.
a tijitica, que a gente costuma chamar, passarinheiro, né? Faz o seu ninho, bota seus ovos, aí vem a fêmea do chupim, come os ovos, bota os seus, e a bobinha cria uns caras, uns azulão desse tamanho assim, que depois fica correndo atrás dela, pedindo comida. E com isso, os tico-tico tem um cantozinho, eu sempre gostei de passarinho, né? Tem um canto melancólico assim, o cantozinho do tico-tico, que hoje as pessoas já nem conhecem mais, porque assim como os pardais estão infelizmente sumindo, né? E os pardais, por natureza, né, ficam pulando de um canto para o outro, procurando comida, procurando bichinho para comer, já que eles não comem verde, né? Eles só comem bichinhos, coisas assim, e ficam olhando para tudo quanto é lado, observando onde vai pular um bichinho e tal, assim. É muito gracioso, é como se Davi quisesse expressar liberdade, como se o leito não o impedisse de estar informado sobre tudo que estava acontecendo em Jerusalém, e não eram coisas boas. O telhado seria, como a Bíblia fala, de uma espécie de torre de vigia, e é de lá que ele descreve o declínio e a glória de Sião. Aí já são coisas que Davi previa, enxergando com os olhos do Espírito, porque ainda seu filho haveria de construir o chamado e sonhado palácio para o meu Deus, que mais tarde, porque o povo de Israel esqueceu-se do seu Deus, os inimigos entraram pela brecha e botaram aquilo lá 2 vezes, tudo no chão, infelizmente, né? Então, gente, concluindo, servos de Deus, como eu, como você, como a senhora, se assemelham, em alguns períodos da vida, a pelicanos no deserto, quando enfrentam adversidades, quando enfrentam perdas, quando enfrentam situações adversas, e isso sem compreender, sem saber por que esse tipo de coisa está vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, os motivos dessas adversidades. Então, como disse, tal qual o Jó, que eu já citei, né? Pássaro robusto, surpreendido por um vento contrário, jogando para o deserto a força das tribulações, parece que muitas vezes são maiores do que nós, e vão nos tirando da nossa zona de conforto e nos empurrando para o deserto, onde muitas vezes muita gente sucumbe, porque não faz o que Davi fez primordialmente: gritar, pedir socorro, botar a sua vida diante de Deus, colocar lógica, mesmo que seja a sua lógica na oração, porque Deus vai te entender, e Deus, não tenha dúvida disso, vai te responder. A sua vida, você que recebeu Jesus na sua vida, você que é filho e filha de Deus, a sua vida não pode ser, não tem chance de ser de um pelicano do deserto. Isso é passageiro, isso é passageiro. A partir do momento que você clamar, o Senhor vai te responder rapidamente e vai te tirar dessa situação. Agora, o que não adianta é reclamar, resmungar, e também jogar nas costas de Deus ou até do diabo as nossas próprias culpas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem uma condicional no comecinho da frase: se eu fizer isso. Então, para de questionar, para de reclamar, para de resmungar, e faça o que é preciso fazer. Pede socorro, pede ajuda, põe a cara no chão, reconhece suas fraquezas, e o Senhor prontamente vai te recompensar. Amém? Servos de Deus se assemelham muitas vezes. Quem já não passou por desertos? Quem não vai passar por deserto?
Mas esse sentimento de saber que não está certo isso, e você muitas vezes não compreende o que eu fiz para estar no deserto, né? É pior ainda do que estar no deserto, né? Mas homens e mulheres de Deus se assemelham muitas vezes a pelicano no deserto, quando enfrentam situações adversas, quando enfrentam coisas assim difíceis de serem enfrentadas, sem compreender os motivos que o conduziram até essa situação, até esse deserto. Isso é o pior, porque isso confronta a nossa fé, e o que confronta a nossa fé é dúvida, e a gente fica com dúvida muitas vezes, né? E nunca falta aquelas santas e aqueles santos para chegarem a você e dizerem: você está nisso porque você está em pecado. Nunca falta, né? Realmente nunca falta. Então, gente, a Bíblia nos assegura: fiel é Deus, que não vos deixará serem tentados acima do que vocês podem suportar. Se até aqui foi assim, é porque Deus sabe que desse limão aí, vamos assim dizer, Ele vai te dar sabedoria para fazer uma limonada, não é para a tua destruição. Muitas vezes deserto é pedagogia de Deus na nossa vida também, não é? Então, poderemos encontrar silêncio nesse deserto, poderemos nos sentir como o mocho lá em cima, solitário, né? Porém, nós temos que saber que apesar de ser deserto, que apesar de ser solidão, que apesar de a gente estar andando para lá e para cá no telhado como o pardal, Deus está ali nos falando alguma coisa que a gente tem que ter a sabedoria e a humildade para poder ouvir, e não se encher de razões. A nós cabe a missão, como homens e mulheres de Deus, e você que está atravessando esse momento difícil, a mim e a você cabe, como filhos e filhas de Deus, em todo o tempo, continuar confiando naquele que nos chamou. Mesmo sem entender, continue confiando. Porque se muitas vezes a gente fica com a cabeça tanto tempo baixa, que de repente o oásis está ali na frente, as palmeiras com a água estão ali na frente, e porque a gente está com a cabeça baixa, ao invés de você seguir naquele caminho, você se desorienta e volta para o deserto. Mas uma coisa é certa: para quem confia em Deus, as palmeiras, a água, o oásis está ali um passo na frente, porque o deserto está acabando. Elias se sentiu tão sozinho. Meu Deus, o Elias não tinha esse direito. Assim como eu não tenho esse direito. Assim como você não tem esse direito. É ingratidão de se sentir sozinho. Um homem que enfrentou todo Israel, o rei Acabe, a rainha Jezabel, 450 profetas, ele sozinho aparentemente no alto do Carmelo, viu tudo aquilo acontecer, fogo descendo do céu, e depois chuva depois de 3 anos e meio. Como é que um homem desse vai para o deserto? Como é que um homem desse vai se enfiar numa caverna, dizendo que está sozinho, pedindo a morte? Um espírito suicida, um espírito de depressão tamanho. Então nós temos que vigiar essas coisas, porque o Elias nunca esteve sozinho. Tanto é verdade que quando ele tentou se esconder lá no fundo da caverna, Deus foi na porta da caverna, primeiro armou todo aquele tendel, né? De vento, de chuva, de granizo, pedra, isso, aquilo, raio, trovão, né? Para depois uma voz suave, uma voz mansa,
falar lá para dentro: o que você está fazendo aí, Elias? Você não é um pelicano? Vem para fora. E é o que o Senhor está fazendo nessa manhã na sua vida, naqueles que estão em casa. Vem para fora. Se Deus está ali na boca da caverna falando, é porque você nunca esteve sozinho. Você até pode, como Jesus na cruz, se sentir sozinho, mas não tem chance nenhuma de Deus te abandonar. Não tem chance nenhuma de você ficar sozinho. Mas eu não estou vendo Deus nesse negócio. É porque Deus não está ali na boca da caverna. Nós somos batizados, nós somos o povo da dispensação da graça. Deus hoje está dentro de nós. Não tem como a gente estar sozinho. Mas Ele não fala aqui, é porque Ele não fala aqui mesmo, Ele fala aqui. Ele fala, é Espírito falando com o Espírito. É Criador falando com a criatura. O problema é que nós estamos fazendo os ouvidos, agora até me atrapalhei na palavra aqui, moucos, né? Que é parecido com mocho, né? A gente está muitas vezes tapando os ouvidos. O sofrimento é tão grande que a gente não consegue ver o fim do deserto, como Maria Madalena não conseguiu ver, que era o próprio Jesus naquela manhã de domingo falando com ela, e ela quase entrando no tapa com ele. Onde é que você botou o corpo do meu Senhor? Sabe Deus o que ela pode ter dito, né? Mulher esquentada, sabe Deus o que ela pode ter dito para Jesus ali, pensando que era o jardineiro. Era o próprio Senhor que estava ali, é o próprio Senhor que está guiando os teus passos. Enxugue as lágrimas, levante a sua cabeça. Você realmente não está só. Amém?